Em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus diz para alguém: eu te curei. Ele sempre diz: a tua fé te salvou. E todos que se aproximavam dele, ele perguntava: que queres que eu faça? Quando eu era jovem, uma passagem do Evangelho me intrigava. A passagem do cego que chega para Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E eu achava que isso era sem sentido. Porque se eu sou cego e eu vou até Jesus para ser curado, o que queres que eu faça? Não, eu quero que o Senhor cura meu ouvido. Eu sou cego, mas quero que cure o ouvido. Não fazia sentido. Porque naquela época eu era uma adolescente inexperiente. E eu acreditava que todo cego quer ser curado. Eu acreditava que todo mundo que pergunta quer resposta. Até que a experiência me ensinou que são pouquíssimos os cegos que querem enxergar. E nem todos que perguntam querem a resposta. Então Jesus era muito positivo. E toda vez que nós buscamos Jesus em pensamento, dizendo: mestre, o senhor está vendo meu casamento. Mestre, o senhor está vendo minha conta bancária. Mestre, o senhor está vendo minha família. O senhor está vendo a minha situação física. Há sempre uma voz silenciosa do governador espiritual do ódio. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Por que me procuras? E se nós de fato desejamos a cura do Espírito, é preciso dar uma resposta satisfatória. O cego Bartimeu respondeu: Senhor, que eu veja. Eu quero ver. E se nós pedíssemos visão? Pai, que eu seja capaz de enxergar meus pontos fracos e meus pontos fortes. Deus, que eu seja capaz de enxergar aquilo que vai destruir a minha vida e aquilo que vai construir. Deus, que eu seja capaz de enxergar o papel de cada pessoa na minha vida, inclusive daquelas que eu não gosto. O que mudaria? Mudaria tudo. Porque a compreensão muda tudo. Quando nós olhamos para a vida com aceitação e compreensão, toda a vida muda, sem que nada se altere. Tudo continua a mesma coisa, mas a vida muda. Porque mudou a forma de viver. E é esse o maior milagre que o Evangelho pode fazer no coração de uma alma. Ele faz com que ela enxergue. Faz com que ela enxergue. E ela passa então a amar as situações difíceis. Certa vez, Francisco Cândido Xavier foi procurado por um grande empresário de São Paulo. Um homem muito rico. Ele parou o carro na entrada do grupo Espírita da Prece. As atividades haviam se encerrado. Estava quase amanhecendo. Ele procurou o Chico e falou assim: senhor Chico Xavier. O Chico: pois não.
Eu preciso de uma mensagem do meu filho. Meu filho desencarnou. E o Chico disse para ele: meu irmão, o telefone só toca de lá para cá. Não sou eu que tenho controle sobre quem se manifesta. Eu apenas atendo às chamadas. O homem enfiou a mão no bolso do terno, tirou um talão de cheque e disse para o Chico: você não está entendendo o que eu estou dizendo. Abriu o talão de cheque e uma caneta e disse assim: quanto custa uma mensagem do meu filho? Nessa hora, o Chico, que tinha 1,60 m, ficou com 2 metros de altura. Porque quem assumiu o comando da situação foi Emmanuel. E o benfeitor Emmanuel disse para ele: meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho morreu, desencarnou, porque você viciou ele, dando todas as facilidades. Nunca ensinou ao seu primeiro filho a disciplina. Nunca o ensinou o amor ao trabalho. Você nunca educou o seu filho para administrar os seus bens. E ele suicidou-se numa motocicleta. Então você, não contente, viciou seu segundo filho. E agora está movendo um processo contra esse motorista de caminhão, sabendo que a culpa do acidente foi do seu filho, que estava alcoolizado, por excesso de dinheiro, excesso de facilidade que você colocou nas mãos dele, e não foi capaz de educar. E agora você chega aqui, achando que o seu dinheiro pode comprar tudo, e querendo novamente viciar os corações com o seu dinheiro. Mas isso não será possível aqui. O homem colocou o talão de cheque no bolso do terno. Entrou no seu carro importado e foi embora. Vamos pensar nisso. Um pai que tinha todos os recursos para educar os seus 2 filhos. E por conta do mau uso dos recursos, falhou na sua missão de pai. E foi o responsável pela morte dos 2 filhos. E se ele tivesse pedido ao mestre: Senhor, eu veja, o que teria feito ele? Teria educado, teria afeiçoado o coração dos filhos ao trabalho, teria ensinado aos filhos o valor da disciplina, teria ensinado ao filho o valor de cada centavo ganho, teria ensinado aos filhos a responsabilidade de administrar um patrimônio vultoso. E quem sabe, esses filhos estariam entre nós, transformando aquela riqueza em prosperidade para a comunidade onde eles estivessem vivendo. Quem sabe não nos falta compreensão. Compreensão de que nós temos todos os recursos, todos, indispensáveis para cumprir os propósitos nessa atual encarnação.
Os Espíritos não se cansam de dizer: o que nós precisarmos será concedido. Eles não disseram o que nós desejarmos. E na oração do Pai Nosso, Jesus disse: qual o filho que pedindo para o pai um pão, ele lhe dará uma serpente? O pai sabe o que é pão, o que é serpente. Mas infelizmente, nós nem sempre sabemos. Muitas vezes o que nós mais desejamos é o que mais vai nos prejudicar. E toda porta que nós arrombamos é exatamente a porta onde vem a maior dose de infelicidade para a nossa vida. Por isso dizia Abigail ao jovem e combativo Paulo de Tarso: ama. Ama. Porque quem ama enxerga no mínimo 1000 anos adiante. Quem ama sempre enxerga mais longe. Porque quem ama é capaz de ver sementes. Quem ama muito é capaz de ver os frutos dentro da semente. Como diz o provérbio chinês, qualquer um pode abrir uma laranja e contar as sementes. Mas qual de nós pode olhar uma semente e dizer quantas laranjas tem dela? Nós não sabemos. A pessoa que erra hoje ao nosso lado pode de um momento para outro virar toda a sua vida e nos deixar para trás. Dá um salto na evolução. Quem ama, vê. E diz Abigail: espera. Espera. Deus é sempre o último a falar. Deus é sempre o último a se manifestar, porque quando Ele se manifesta, está resolvido. É preciso esperar. Porque o Criador nunca colhe frutos verdes. Há sempre o momento exato de agir. Espera. E quem aprendeu a virtude da paciência, sabe guardar o coração em paz. Terceiro conselho de Abigail: trabalha. Eu me lembro que era muito jovem e conheci um grande espírita em Minas Gerais, o senhor Leão Zalho. Ele era um médium de cura extraordinário. A pessoa chegava com um corte, ele começava a dar um passe, a cicatriz fechava. E um dia ele parou de atender. Aí eles perguntaram para ele: senhor Leão, por que o senhor parou de dar os passes? Ele falou assim: agora já tem dermatologista, não precisa de mim. E um dia eu fui consultá-lo sobre um problema. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: meu filho, não existe nada difícil na vida. Não existe nada difícil, só existe coisa trabalhosa. E ele morria de rir, dava aquela risada. Um viúvo que cuidava de uma filha com paralisia cerebral.
Chegava na casa dele, a menina estava deitada na cama e ele cuidando da filha. Ele atendia a filha com paralisia e ia receber as pessoas para atender. Nesse dia, eu tive que esperar ele dar banho nela, trocar, dar comida. Depois que ele atendeu a filha com paralisia cerebral, ele foi me atender. Pois não, meu filho. E eu contei o problema. Ele falou, não tem nada difícil nessa vida. Tem coisa trabalhosa. Então, trabalha. Porque o trabalho é o esforço inteligente. Esforço inteligente. Não basta fazer esforço. Eu aprendi um ditado, a pior coisa que tem é um burro entusiasmado. Porque ele está entusiasmado, mas ele continua burro. Então não adianta fazer esforço às cegas. O esforço tem que ser preciso e inteligente. E Emmanuel diz, o tempo não respeita as obras que foram construídas sem o seu concurso. O tempo não respeita. O tempo só respeita aquilo que foi feito com a ajuda dele. Então, tudo que vale a pena é trabalhoso e leva tempo. Então o conselho era, ama, trabalha, espera, ama, trabalha, espera, perdoa. Aqui nós temos que aprender uma lição com Jesus. Se você não quer perdoar, se você não quer perdoar de jeito nenhum, siga o exemplo de Robinson Crusoe. Vá para uma ilha deserta. Relacionar-se tem um preço. É impossível relacionar-se com qualquer pessoa nesse mundo de meu Deus, sem precisar, uma hora ou outra, perdoar. Só que essa moeda tem dois lados. Tem dois lados. Toda vez que nós falamos em perdão, nós pensamos, alguém nos ofendendo e a gente perdoando. Nós nunca pensamos, eu ofendendo e sendo perdoado. Será que você nunca foi perdoado? Não vale essa pergunta para os anjos que estão aqui presentes. Eu estou falando para pessoas normais, encarnados como nós. Se tiver algum anjo encarnado aqui, ou em espírito, não vale. Você nunca foi perdoado? Você nunca disse algo na hora errada, de forma errada? Você nunca cometeu um erro? Você nunca ofendeu ninguém? Nunca precisou do perdão de ninguém? Se você está dizendo que nunca precisou ser perdoado, vamos ter que passar seu caso por uma inspeção. Aí vamos conversar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua sogra, com seus familiares, com as pessoas que trabalham com você. Ninguém vive sem perdão. Ninguém. Se você tem um filho, é impossível estabelecer um relacionamento com o filho sem perdão. É impossível ter um relacionamento afetivo sem perdão. É impossível trabalhar numa casa espírita sem perdão. E a mágoa. A mágoa.
é o sentimento mais destruidor que um coração pode carregar. A mágoa, às vezes, é tão destruidora que ela gera, inclusive, o câncer. Porque a mágoa é um sentimento tão profundo que ela altera o processo de multiplicação das células. As células não conseguem fazer o seu trabalho diante daquele sentimento. Isso não é brincadeira. Francisco Cândido Xavier. Eu não vou poder dar o nome aos bois, mas eu vou contar a história. Tinha uma pessoa muito ligada a ele. Eu sei quem é a pessoa. Eu conheci essa pessoa. Ela já desencarnou. O Chico também. Era uma pessoa muito próxima. E o Chico tinha um cachorro de estimação. E esse cachorro ficou doente. E o Chico chegava de madrugada das atividades espirituais e ia cuidar do cachorro. Mas o cachorro uivava, incomodava, e o Chico tinha que acender a luz para cuidar do cachorro, aquilo era uma incômoda. Então o que ela fez? Ela falou assim, eu vou ajudar, vamos resolver esse problema. E geralmente a gente é assim, um elefante entrando dentro de um jardim. Tem um jardim bonito, nós somos o elefante. A gente fala assim, eu vou colher essa rosa. Aí você colhe a rosa e destrói o jardim. Então ela pensou assim, eu vou resolver esse problema, vou matar o cachorro. Ajudo o Chico, resolvo o problema, vou matar o bicho. Deu um veneno, o cachorro morreu. Quando o Chico viu o cachorro, falou, mas o que foi isso? Para te ajudar. Matei. Ele não está mais doente. Está morto agora. E o Chico não falou nada. Mas naquele momento, ele ficou profundamente magoado com a pessoa. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Certo dia, depois da atividade mediúnica, Emmanuel aparece diante do Chico e diz para ele, Chico, aquela mágoa de 3 meses atrás se transformou numa grande sombra em torno do seu coração. Por que em torno do coração? Porque era a parte frágil do Chico. Ele teve angina, teve vários problemas do coração. Nós temos partes frágeis no nosso perispírito. Partes frágeis. Então, qualquer coisinha que você faz, atinge aquela área. A minha, por exemplo, é o estômago. Eu tenho que ficar atento. Qualquer questão emocional que tem, afeta o estômago. Cada um tem sua parte frágil. A dele era do coração. Então, Emmanuel diz, formou-se uma sombra no seu coração. E essa sombra vai se materializar em doença. Mas nós temos um problema sério. Nós não estamos conseguindo mais nos aproximar de você e fazer o trabalho mediúnico, porque essa sombra está impedindo você sintonizar com a gente. Aí o Chico assustou. Meu Deus, o que eu faço, Emmanuel? Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. Ele falou assim, Emmanuel, mas aí já é demais. A pessoa me ofende, eu que tenho que dar presente? O Emmanuel virou para ele e respondeu, a receita não é minha, é de Jesus. Ele falou, então nesse caso eu vou seguir. Foi lá, descobriu o que a pessoa queria ganhar. Qual era o sonho da pessoa? Uma máquina de costura. O Chico fez as contas, o salário dele, o valor da máquina. Era simples. Se dividisse a máquina, 2 encarnações pagando.
Sabe aqueles consórcios de 160 meses? Ele comprou a máquina. Deve ter pago até o último dia da encarnação dele. Quando ele entregou a máquina para a pessoa, diz ele que um clarão de luz saiu do peito dessa pessoa, atingiu o peito dele e toda a sombra foi removida. A força do perdão, a força da gratidão. Nesse momento, o Emmanuel apareceu e disse para ele: agora sim, Chico, você experimentou o poder do perdão. Não foi por outra razão que a última lição de Jesus na cruz foi o perdão. E eu gostaria agora, no término desse nosso encontro, que você voltasse para dentro de você mesmo. Voltasse para sua casa e fizesse uma meditação essa noite. Uma meditação. Pensa no seu pai e na sua mãe. Perdoa tudo o que eles fizeram, que você não tenha gostado. Pensa nos seus antepassados. Se teve alguém que trouxe algum prejuízo para você, se a sua vida teve alguma dificuldade por causa do seu pai, da sua mãe, etc, etc. Diga assim: está perdoado. Eu te perdoo. Mas olha também para as pessoas da sua casa, para a esposa, para o marido, para os filhos, para a sogra, para todas as pessoas do seu relacionamento. Vibra esse sentimento de perdão para todas elas. Não faz isso por elas, não. Faz isso por você. Tira esse peso do coração. Tira essa sombra. Cura você mesmo. Deixa o sol do Evangelho entrar. E fala assim: está perdoado. Está perdoado. Porque não importa o que essa pessoa te fez, você está aqui, você está bem. Esquece isso. Há duas formas de alguém resgatar um débito: a lei divina atuando, ou a vítima que foi ofendida vingando. O que você quer? Você quer ser a vítima que vinga? Para vingar, você vai se algemar a quem te ofendeu. É da lei. É um direito que você tem. Se você quiser vingar, se você quiser cobrar, se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, Deus vai deixar. Mas tem uma condição: você vai ter que viver ao lado do agressor até o final. Mas se você perdoar, você está livre. O ofensor não. Ele vai ter que acertar as contas com a lei divina. Você está livre. Quem perdoa se liberta. Então, se você esqueceu tudo que você ouviu nessa noite, se você esqueceu quem que é Jesus, à luz da doutrina espírita, quais são as causas da doença espiritual, se você esqueceu tudo, eu queria que você voltasse para casa lembrando apenas do seguinte: se o Evangelho conseguir, até o último dia da sua encarnação, trazer para dentro do seu coração
à luz do perdão, à luz da gratidão e à luz da fé, valeu. Valeu essa vinda aqui. Valeu ter lido o Evangelho. Valeu ter encarnado. O saldo é positivo. Então eu desejo a cada coração aqui presente, inclusive para o meu, à luz da fé e da confiança, vamos entregar a Deus aquilo que lhe pertence. Deixa Ele fazer a parte dele, mas vamos cumprir a nossa. Fé. Vamos aprender a memorizar as dádivas. Memorizar as dádivas e esquecer o que não é bom. E vamos dizer para todas as pessoas que cruzaram ou que estão cruzando o nosso destino: eu te perdoo, está perdoado. E que o sol da imortalidade possa aquecer o coração de todos nós. E que o médico das almas visite a tua casa hoje. É o meu desejo. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês e obrigado pela experiência que eu pude viver essa noite. Muito obrigado.